Olá, eu sou João Pedro Pereira Norberto de Lima, estudante do curso de licenciatura em História, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, e gravo este vídeo em contexto de pandemia como forma avaliativa, né, como requisito de obtenção de nota para a disciplina de História da África, a qual a professora responsável é Luísa Reis. Bom, e neste vídeo a gente vai debater, né, vai analisar a vida de uma personalidade africana e uma obra desta personalidade. Bem, eu escolhi conversar aqui hoje sobre o autor, escritor, né, jornalista Luiz Bernardo Ruana, né, um moçambicano, e a sua obra é Nós Matamos um Cão Tinhoso. Bom, sobre a obra, ela é publicada pela primeira vez no ano de 1964, né? E ela compõe, né? Ela é composta, na verdade, por 7 contos. Dentre eles, o primeiro, que é homônimo ao nome da coletânea, né? Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inventário de Imóveis e Jacentes, Dina, a Velhota, Papa, a Cobra e Eu, As Mãos dos Pretos e Ninguítimo, né? E todos esses 7 contos, eles funcionam, né, como uma espécie de espelho que convida a sociedade moçambicana ao autorreconhecimento e à construção de um nacionalismo anticolonizante, né, já que estamos tratando de um período em que se inicia oficialmente a guerra contra o imperialismo português em Moçambique, né? Bom, os personagens dessa obra, eles têm diferentes idades, eles têm diferentes gêneros e são de diferentes classes sociais, né? Como os empregados dos colonizadores, né? Os colonizados, os revoltados com esse sistema imperialista. Ou seja, eles são retratantes, né, de quem vivenciou aquele momento até o eclodir da guerra, né? E retratando não só a dominação político-territorial, mas a individualizante de cada ser humano. Bom, nessa lógica, os narradores ruanianos, eles funcionam também como uma espécie de testemunha, ora se alternando, né, ora em personagens, ora em narradores oniscientes. Bom, a gente pode perceber também inicialmente na obra que se retrata a mistura linguística, né, entre expressões originárias moçambicanas com a língua ronga, né, e também expressões portuguesas, né, que permite explorar limiares de interação de uma maneira técnica, mas também deixar evidente que a língua autóctone, a comunicação autóctone resistiu, né, à opressão estrangeira. E em comunhão a isso, a gente pode entender que o livro permite a gente chegar em discussões como as línguas nacionais africanas hoje, né, que passaram por um processo de transculturação, né, e criolização a partir dessa mistura de línguas com o impacto, obviamente, forçado e autoritário do colonialismo. Bem, sobre o autor, a gente pode dizer inicialmente que o nome que consta em seus documentos é Luiz Augusto Bernardo Manuel, né? E a gente pode entender que, pela herança colonial, não se englobou nos documentos oficiais o sobrenome Ruana, vindo de seu pai, né? Bom, ele é filho de Nali Jeremias Nhaca, né, que ocupava-se com trabalhos domésticos, e seu pai, Raul Bernardo Manuel Ruana, né, que ele era um intérprete, né, de uma administração numa região interiorana de Moçambique, chamada Moamba. Bom, embora nascido em Lourenço Marques, né, hoje Maputo, em Moçambique, ele viveu boa parte, né, da sua primeira infância e juventude em Moamba, né, devido à profissão do seu pai. Mas voltar à capital aos 17 anos para aprender e estudar jornalismo. Bom, já no início da sua carreira, ele começa a trabalhar para um caderno chamado Despertar, do jornal Notícias, e em seguida começa a trabalhar em outros jornais, né, a partir da revelação de poetas e ensaístas, né, como José Craveirinha, né, e Eugênio Lisboa, por exemplo.
né, que começam a publicar suas obras, seus contos, seus escritos nestes jornais. Então a gente pode perceber que Luiz Ruana, pela sua possibilidade de estudo e de vida profissional, que ele fez parte de uma pequena burguesia letrada africana, né, que conseguiu sobreviver à dinâmica colonial, mas todavia, né, em 1964 ele ingressa, né, como militante da Frente de Libertação de Moçambique, né, a Frelimo, e começa a atuar ativamente pela emancipação da sua terra do domínio português, né. Em decorrência disso, ele é preso, né, e neste mesmo ano ele lança, né, como a gente conversou inicialmente, o livro que vamos debater, que estamos a debater, Nós Matamos o Cão Tinhoso, né, e ter ficado ainda por 3 anos neste cárcere, né, até 1967. Bom, por mais que tenha sido preso, Ruana, ele é responsável pela retomada literária em Moçambique, uma literatura, inclusive, que estava estagnada desde 1952. Inclusive, antes de lançar Nós Matamos o Cão Tinhoso, já publicavam algumas crônicas como Equilíbrio Cromático, né, em alguns jornais. Em 1970, ele vai a Portugal, onde estuda o curso de Direito. Em 1971, ele publica o conto Rosita até morrer, né, uma carta, e volta a Moçambique em 1975, em condição de diretor do gabinete do presidente Samora Machel, né, a Moçambique independente, já vitoriosa da guerra contra o imperialismo, né. Em seguida, Ruana assume alguns cargos de Estado, como secretário e ministro de Cultura, né, e também assume alguns cargos a nível mundial, né, pois é eleito, inclusive, membro do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação em 1987. Finalmente, é fundador da Organização Nacional dos Jornalistas em Moçambique, né, da Associação dos Escritores Moçambicanos, e também escreveu mais recentemente, em 2017, A Velha Casa de Madeira e Zinco. Com isso tudo, a gente compreende que tal escritor, né, Luiz Ruana, que já está próximo de completar seus 80 anos, é de imensa magnitude para seus compatriotas, para jovens escritores, para a literatura mundial, né? Que chega primeiro à parte lusófona, mas transborda a outras fronteiras, né? E assim mantém-se viva, né, e altiva a voz de Moçambique e a sua história de emancipação dos invasores. Agora, nos atendo mais aos contos, né, seria interessante entender que os corpos, as suas submissões, né, e suas reações frente ao colonialismo em Moçambique. E com isso percebe-se que há uma proximidade intensa dos personagens com os conceitos de biopoder e necropoder, né? E isso é bastante bem construído a partir do visual causado por Ruana, né? Com elementos culturais temporais, comidas, vestimentas, atitudes, mas também com elementos literários de repetição intencional e também a criação de efeitos sonoros, né? Que faz a gente entender, quase que participar, a partir da leitura, lógico, das dinâmicas desses corpos nesse período colonial. Mas além de entender que existem corpos desejáveis e descartáveis, né, num estado racista, como o colonial, a dominação dos corpos também se dava pela espacialização do território, né, onde a compartimentação da cidade do colonizado restringia as pessoas negras os locais da casa, do trabalho, da pobreza, né, e da morte como destruição destas. Como traz Fanon, a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como. Morrem lá, não importa onde ou como. E um mundo sem espaço, os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada. É uma cidade ajoelhada.
Então, caminhando por esse raciocínio, né, escolhi trazer alguns trechos e comentar um pouco de cada conto para entendermos tal dominação e o racismo colonial e suas operações, né? No primeiro conto, homônimo ao título da coletânea, Nós Matamos o Cão Tinhoso, retrata a morte de um cão que representa, alegoricamente, como traz Zildemar Santos, a morte do moçambicano colonizado, passivo, né, que tem consciência das injustiças sofridas, mas não podia fazer nada para mudar sua triste situação. Já o segundo conto, né, o inventário de imóveis e jacentes, ao retratar uma família numerosa a habitar numa casa pequena, mas também escassa de imóveis, cômodos e principalmente de perspectivas, numa casa em que os corpos também são imóveis, né, de estáticos, afirma para a gente ao dizer, né, o tal jovem narrador deste conto. É por isso que não tenho assim tanta vontade de sair da cama, embora não tenha sono nenhum. Já o terceiro conto, Dina, testemunha, né, a história de um trabalhador braçal que trabalhava debaixo de sol, numa machamba, numa propriedade agrícola, né, na qual ele contava o tempo pelo número de gotas de suor que lhe pingavam pela ponta do nariz, né? Além disso, ele sentia, né, e isso traz bastante no texto, que as folhas, né, que ele tratava em tal machamba, né, as plantas exalavam uma fragrância opressiva. E essa fragrância, ela estava personificada ali pela figura do capataz, que também era uma vítima do sistema imperialista, mas também já bastante absorvido por ele, né, por esse modelo. E da mesma forma, além de personificar a força naquele espaço, aproveitava-se de sua posição também para abusar mulheres jovens, principalmente a filha do personagem principal deste conto, que é Madala. Bom, em seguida, o conto A Velhota, ele vai trazer a história de um homem moçambicano, onde ele não se sente pertencedor, né, das ruas e dos estabelecimentos pela construção social de depreciação amplamente difundida com o interesse de inferiorizar pretos e pretas. E a principal mensagem é que ele não tem coragem de dizer, de explicar tal episódio a seus filhos, né, com medo, né, e não querendo, na verdade, que eles entendam tão cedo tal crueldade humana, mas além disso, acreditando que pode ensinar seus filhos a amar, né, com a esperança de uma sociedade mais justa na posteridade. Bom, o conto Papa, Cobra e Eu, ele vai trazer a mensagem principal, que é o seguinte, né, numa vida tão difícil, onde os dias se repetem bastante, onde em comum, né, há imóveis adjacentes, onde as perspectivas são raras, né, o personagem Tibene, né, o pai desta família, vira para seu filho e diz, né, quando um dia acaba e sabemos que amanhã teremos um dia igual, que sempre seremos a mesma coisa, temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir, mesmo que seja só uma esperança, mesmo que ela seja falsa. O sexto conto, As Mãos dos Pretos, foi um conto que me marcou muito, né, pessoalmente, e ele vai retratar a justificação do colonizador, né, pelo apoderamento, ou seja, vai tratar dos discursos. E ele narra isso a partir de uma indagação de uma criança a um professor, a um padre e a pessoas avulsas, né, de Moçambique, a perguntar por que a palma da mão dos pretos seria mais clara do que o restante do corpo. E, obviamente, ele vai receber respostas demasiadamente racistas. E, na dúvida de acreditar nessas respostas, porém propenso, porque era uma construção totalmente cristalizada, vai perguntar à sua mãe, para ouvir a resposta de sua mãe. E sua mãe
diz o seguinte: o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que a mão dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos. Por fim, o último conto, Ninguítimo, vai trazer um personagem, né, que trabalhava também numa machamba, né, numa propriedade agrícola, porém ele consegue ter uma pequena propriedade, né, uma machamba menor, onde lhe dava rentabilidade. E essa questão gera inveja, né, e cobiça por outras pessoas, e principalmente por brancos que conheciam tal personagem chamado 8, inclusive gerando cobiça no seu patrão, né, no seu Rodrigues. Tal personagem delata, né, o 8 para um administrador que lhe rouba a terra, porque além da inveja, percebe que a terra do 8, embora pequena, não era afetada pelos efeitos do linguítimo, né, os ventos fortíssimos que anunciavam a chegada do verão em Moçambique. Então, o 8, que inicialmente é retratado como uma pessoa ingênua a acreditar que poderia crescer com sua machamba, fica totalmente descompassado, né, a perder suas posses, que para ele representava muito mais ancestralidade, já que era a terceira geração a nascer naquela terra, do que qualquer outra coisa. E tal descompasso vai dando lugar à ira. Ira de quem não entende porque os brancos querem tanto poder, se já o tem hiperbolicamente, se já o tem em demasiado, né? E assim começa a apagar seus inimigos e, consequentemente, os inimigos de Moçambique, né? E ele faz isso sustentando e reconhecendo que aquilo tinha que mudar. Então, concluindo, a gente pode perceber que os contos de Nós Matamos o Cão Tinhoso, eles dão uma sensação pungente, de crescente, né? Onde inicialmente os personagens nos contos eles têm a aceitação do sistema pelo medo, em seguida já começam a questionar, né, o que é, por que estamos assim, começam a questionar inclusive o racismo colonial e, por fim, como acabamos de ver, a revolta, né? Então, ao mostrar uma sociedade totalmente fendida, com personagens doentes, com vidas arruinadas, né, a obra também critica, embora sutilmente, já que o objetivo maior era testemunhar tal exploração, mas critica o que estava por trás de todo esse estado racista, né, que era o capitalismo, que é o capitalismo, né, que degradou as terras africanas, né, e que, infelizmente, deixou ali apenas sonhos com pesadelos reais para pretos e pretas, porém, até o sentimento de ressurreição brotar, nascer. Obrigado a todas e todos, e eu encerro por aqui.